admitindo outras pessoas. Bom, a partir desse momento, então, essa nossa aula está sendo gravada. Essa é a terceira aula do projeto de ensino de escrita científica. Sou o professor Ader Jimenez. Nessa aula, a gente vai falar sobre contextualização e justificativas para a pesquisa. Nós vamos seguir, então, o fluxo daquilo que a gente já discutiu nas duas aulas anteriores, né? Então, a primeira aula, retomando muito rapidamente, eu tratei com vocês a importância da pesquisa científica, da escrita científica, mas também pensar o que é que o conhecimento científico tem de diferente com relação ao conhecimento filosófico, ao conhecimento teológico e ao conhecimento de senso comum. Então, a nossa perspectiva de partida foi entender o que é o conhecimento científico, para a partir dele a gente pensar como é que se produz ciência, né? E depois pensar em linhas gerais o que é um projeto de pesquisa e o que a gente tem como ideia de construir ao longo deste módulo, nesse projeto de ensino. Na nossa segunda aula, a gente começou a falar de elementos que conformam a introdução de um projeto de pesquisa. Então, eu falei sobre como é que a gente pensa e define o tema do nosso projeto, como é que a gente constrói um problema de pesquisa, que é sempre uma pergunta que te instiga, uma pergunta que te move a buscar fazer essa pesquisa, e depois o objetivo. Pensando o objetivo, então, como aquilo que você de fato espera atingir, né? E aí eu terminei a aula dizendo, olha, o tema, o problema e o objetivo, eles têm uma relação muito íntima, principalmente o problema e o objetivo, né? Porque o problema é uma pergunta e o objetivo é uma assertiva, sempre com o verbo no infinitivo daquilo que você espera atingir. E aí, a gente teve um monte de diferentes exemplos, a gente tinha pessoas de cursos da área financeira, de engenharia, do campo social, e foi muito rico lidar com aqueles exemplos para que a gente pudesse pensar esse exercício de definir um tema, um problema, um objetivo, respeitando inclusive a necessidade, a gente ir delimitando aquilo que se dispõe a fazer. Porque, a princípio, quando a gente pensa assim, eu quero pesquisar o quê? Eu quero pesquisar saúde, quero pesquisar educação. É muito amplo, né? E aí a gente precisa ir construindo os nossos recortes para chegar no momento de entender exatamente aquilo que a gente vai fazer. Então, Bianca, Suzy, o Giordene, que está carregando aqui na tela agora, já estavam aqui em aulas anteriores. A Sandra já contou que o curso dela é nutrição. A Franciele é do curso de marketing. Então, a gente vai tendo pessoas com diferentes áreas de formação, que estão aqui buscando, então, bases para construir os seus projetos. E, na medida do possível, eu vou dar exemplos o mais gerais que eu conseguir, tá? A partir das minhas experiências de formação, de aulas. Então, pensando nos campos das ciências sociais, sociologia, ciência política, serviço social, educação, gestão pública, mas eu espero que vocês também fiquem à vontade para pensar sobre os temas de vocês, colocar no chat ou levantar a mão para que depois eu passe a palavra para vocês e a gente vá construindo juntos as discussões aqui na nossa aula. Bom, então vamos lá. Basicamente, o que a introdução do teu projeto de pesquisa precisa ter? Primeiro, você precisa ter o tema, o problema e o objetivo bem delimitados, né? Para depois você dizer qual é a importância ou por que você está se propondo
a fazer aquela pesquisa. Então, aquilo que a gente já tratou na aula passada é uma base para a gente continuar hoje. E pensando o que é uma justificativa, a primeira forma de pensar a justificativa é algo muito comum para a gente. Quando vocês respondem ou respondiam uma questão de prova e tinha lá um determinado tema diz que isso, isso e isso está correto ou incorreto, justifique. Vocês já tiveram perguntas desse tipo que pedia para vocês construírem uma justificativa? Estou vendo a Sandra concordar. Eu acho que foi, não vi rapidinho se foi a Luzinete, deu seu joinha, foi Jordane. O que era, nessas respostas, você construir uma justificativa? Era você informar por que você estava assumindo aquela postura, aquela perspectiva, né? O que é a gente justificar algo? É a gente explicar algo, né? É a gente detalhar alguma coisa que sempre começa na nossa cabeça. Mas a pesquisa científica ela tem que fazer sentido para os outros também, né? Eu falei na primeira aula, a Bianca estava lá, a Bianca que faz o curso de despachante e documentalista, que a Isadora também estava lá. A produção do conhecimento científico ela é como se fosse um muro e a gente vai colocando tijolos, né, para que esse muro vá crescendo, para que o conhecimento vá aumentando. E a ideia não é que esse muro cresça para que a gente não enxergue o outro lado, mas que esse muro cresça como uma espécie de apoio, para que a gente possa, se apoiando nesse conhecimento, enxergar cada vez mais além. A justificativa é a parte do seu projeto, depois a parte do seu texto, do seu artigo, do seu TCC, em que você vai mostrar até onde esse muro já foi levantado, em linhas gerais, tá? Então você vai escrever ali um parágrafo, 2 parágrafos, em que você vai dizer por que é importante fazer a tua pesquisa. Ou até onde já se conhece aquele objeto para que a sua pesquisa possa trazer uma contribuição. Vou pedir para vocês, quem tiver uma ideia de um objetivo, ou de uma pergunta de pesquisa, ou de um tema, colocar aqui no chat para a gente ir instrumentalizando o nosso debate a partir de exemplos que façam sentido para vocês, tá? Vou, enquanto isso, dar um exemplo que foi a minha tese de doutorado. Na aula passada eu falei um pouco da minha pesquisa de mestrado, né? Então, para eu também trazer exemplos para vocês, vou trazer um outro de quando eu fiz meu processo de doutoramento. Eu sou doutor em Sociologia Política e a minha tese foi sobre a maneira como os eleitores se relacionam com os partidos políticos para um conjunto de países da América Latina. Peguei base de dados, trabalhei com tratamento estatístico, esses dados, e eu procurei entender qual era o perfil das pessoas que demonstravam afeição por partidos políticos. Então, eram filiadas, diziam que gostavam, se sentiam representadas, simpatizavam. E depois, qual era o impacto de ter um filtro de partido na maneira como essas pessoas se relacionavam com o regime democrático. Então, qual foi, de uma maneira simples, a justificativa para a minha pesquisa? Os partidos políticos são instituições políticas geralmente desacreditadas, as pessoas confiam pouco e são bem críticas aos partidos políticos, e eu queria entender qual era a importância dos partidos políticos para o funcionamento dos regimes democráticos. Quando a gente vai ler teoria política, os teóricos falam que os partidos são instituições centrais ao funcionamento da democracia. E aí, basicamente, eu queria entender assim. Tá, a teoria está dizendo que os partidos são centrais. O que eu estou vendo na prática, e eu escrevi minha tese, eu comecei em 2012, então eu peguei todo aquele bojo das manifestações de 2013, né?
e aquela revolta com os partidos políticos, o quanto eles são essenciais se as pessoas estão repugnando os partidos. E aí esse foi o meu argumento de justificativa. Ou seja, eu tinha uma pergunta que eu consegui escrever uma justificativa da importância da minha pesquisa, dizendo assim, ó, a teoria está dizendo uma coisa, mas os dados empíricos estão dizendo outra. Então, é importante uma pesquisa que cruze essas duas coisas para eu entender o que está acontecendo na sociedade. Então, vocês percebem que a justificativa ela tem que mostrar a importância do que você quer fazer? Então, o que eu estava buscando, né? Como eu coloquei ali, ó. Quando você escreve a justificativa, ela tem que tentar mostrar para quem lê o teu texto por que você quer desenvolver o teu projeto e para que você quer desenvolver o seu projeto, né? Qual é a tua expectativa? O que você entende que esse projeto é capaz de gerar ou é capaz de produzir? Alguém colocou, teve alguma ideia para colocar aqui no chat de tema, ou prefere levantar a mão e contar aqui? Vamos ver. A Sandra colocou. Pessoal, enquanto eu vou ler aqui aquilo que a Sandra colocou, se mais alguém quiser ou colocar no chat ou levantar a mão, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Deixa eu abrir aqui. A Sandra colocou assim: meu projeto é sobre nutrição inclusiva em escolas públicas e privadas, desafios e estratégias no atendimento a alunos com restrição ao glúten e à lactose. Legal, Sandra. Para você e para outras pessoas que estão aqui no primeiro dia, eu sempre leio os comentários de vocês na hora de responder, porque depois o vídeo fica gravado, mas os comentários do chat não, né? Então eu vou lendo para que seja possível recuperar. Sandra, o teu tema é um tema que já tem uma delimitação, né? Você já sabe o que você quer estudar, que é nutrição inclusiva, você já sabe onde você quer estudar, que são nas escolas, e aí você já definiu que são as públicas e as privadas. E aí tem uma delimitação que é bem legal, que você não quer estudar nutrição inclusiva de um modo geral, você não quer estudar nutrição, você quer estudar o atendimento aos alunos que têm restrição ao glúten e à lactose. Acho que isso mostra que o teu ponto de partida está bem desenhado. Aí o que você precisa pensar? Como é que você justifica a tua pesquisa? Por que é importante a tua pesquisa? Vou falar uma coisa aqui que pode ser uma bobagem, porque eu nunca li sobre isso, então você pode inclusive me corrigir. Mas você pode justificar, por exemplo, dizendo que o número ou o número de crianças ou a qualidade dos diagnósticos tem sido cada vez mais aprofundados e hoje em dia é possível cada vez mais cedo identificar pessoas que têm restrições alimentares que carecem de uma atenção especial. Pode ser, na minha cabeça, tá, Sandra? Pode não ser nada disso. Mas assim, pensando leigamente, eu diria que essa poderia ser uma justificativa para sua pesquisa. Ou seja, por que você quer fazer, né? Para que você quer fazer? Hoje em dia a gente tem mais diagnóstico, hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, hoje em dia a gente tem que ter mais cuidado, pensando inclusive naquilo que se sabe sobre como uma alimentação que não seja adequada pode desencadear uma série de problemas ao longo da vida da pessoa. Sandra, faz sentido? Você pode escrever ou pode ligar o microfone para falar. Faz muito sentido. E, inclusive, o que que acontece pelo que eu já estudo? É, as escolas, elas têm um problema de não ter a alimentação suficiente para as crianças. Então, tem um déficit, né, dentro vamos colocar, eu não sei das privadas, mas as públicas, o governo tem um patamar de de incentivo e da parte financeira, né? E não cobre, não cobre a necessidade da inclusão.
né? Vamos falar do glúten, que é o vilão maior, né? Então, por isso também que eu resolvi fazer essa pesquisa, porque eu já trabalho com alimentação inclusiva. Uhum. Legal, Sandra. Isso é importante porque vai trazendo elementos para você conseguir organizar, né, a tua justificativa. Olha só o que eu coloquei aqui na sequência. Ó. O objetivo central, quando vocês elaboram uma justificativa, é persuadir o teu leitor ou o seu avaliador, né, quando a gente está falando de uma banca, de que vale a pena investir tempo, recurso naquela proposta de pesquisa que você está fazendo. O Georgene colocou aqui que ele está pesquisando dentro do tema da pedagogia, conscientes da importância das atividades extensionistas no processo de ensino-aprendizagem. Jordane, no teu caso, eu acho que assim, aí você tem um monte de justificativas possíveis, né? Você pode justificar a partir da importância da integração da escola com a comunidade. Escola, estou falando de escola, universidade, né? A educação de um modo geral. Com a sociedade. Você pode falar da importância da tomada de consciência das pessoas no seu processo de formação para qual é o impacto daquilo que eles estão aprendendo no meio social. Porque qual que é a importância da extensão básica no processo de formação? É que o conhecimento que as pessoas estão conformando em sala de aula, ele faça sentido para além dela. E ele tenha um impacto que seja um impacto real, né? Um impacto aplicado. Então, acho que a sua justificativa pode ir nesse sentido. Como é que você demonstra a importância de uma pesquisa assim? Dizendo, olha, vou dar o exemplo da universidade, né? Por décadas, a universidade foi um espaço muito encapsulado. As pessoas falavam como se a universidade fosse alheia ao mundo, como se a gente só produzisse conhecimento para nós mesmos. E a extensão é uma oportunidade da universidade se abrir para a sociedade e da sociedade receber a universidade. Porque a ideia da extensão é que essas práticas sejam desenvolvidas no âmbito amplo, né? Então, isso é uma construção de justificativa que mostra a importância da pesquisa, tá? E aí, é importante vocês entenderem assim, a justificativa ela não é a introdução, ela é uma parte da introdução, onde você especificamente tem que dizer por que, que a tua pesquisa importa e por que, que a sua pesquisa tem um diferencial. Poxa, professor, mas daí o Jordane pode falar assim, nossa, mas então ficou difícil, porque pode ter um monte de gente pesquisando esse tema. Mas aí é a hora que você define, Jordane, qual é o tipo de restrição que você vai fazer da tua pesquisa, né? Então, por exemplo, você quer estudar todo tipo de atividade extensionista? Você quer estudar as atividades extensionistas que são de um curso de graduação? Ou você quer estudar as atividades extensionistas que diferentes cursos estão desenvolvendo em uma comunidade? Ou você quer ver o impacto que tem em sala de aula a atuação de um professor que teve uma carga horária efetiva, elevada, de atividades extensionistas no seu processo de formação? Você percebe que tem um direcionamento onde você vai deixando mais refinado o seu tema? E aí é nesse refinamento que a tua pesquisa de fato aparece como uma coisa específica? Porque, por exemplo, a Sandra, quando pensa algum tipo de restrição alimentar, ela podia estar falando de pessoas que são veganas ou pessoas que têm uma intolerância específica a um tipo de proteína que é difícil de você conseguir identificar. Mas ela já disse com quem é que ela quer trabalhar, né? No teu caso, você precisa dizer o que você quer olhar da extensão e como. Então, você quer olhar a extensão a partir das atividades que existem no curso de graduação, a partir da comunidade, a partir do impacto que ela tem nas pessoas que estão no processo de informação
de formação, perdão, e desenvolvem a extensão, é aí que a tua pesquisa vai ganhando os teus contornos. Faz sentido para você? Beleza. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, que é um exemplo muito da minha área e também a partir de pesquisa que eu tenho orientado. Então, olha, um projeto sobre mídias, né? A gente tem muitos estudos sobre mídias sociais hoje, o impacto de Instagram, Facebook, TikTok, enfim, essas mídias sociais. Justificar por que o uso dos memes no Facebook influencia o comportamento político dos jovens. Isso aqui é um exemplo de como é que você constrói uma justificativa sobre a importância de uma pesquisa. Do que a gente pode pensar? Pensem comigo. Uma parte que não é pequena dos jovens se informa muito pouco. Acho que isso todos nós sabemos, né? Tem um livro bem recente, ele saiu no fim do ano passado, em outubro, se não me engano, que chama Brasil no Espelho. Ele é de um cientista político chamado Felipe Nunes. Talvez vocês já tenham visto ele dar entrevista em algum programa de TV. Ele teve há pouco tempo no Altas Horas. Já deu entrevista para várias emissoras, já fez vários programas de rádio. E o Felipe Nunes, ele é o dono de uma empresa de pesquisas chamada Quest, que é hoje, junto com o Ibope, o Datafolha, uma das principais pesquisas de coleta de dados de opinião pública que a gente tem no Brasil. E aí, o Felipe lançou um livro que é baseado numa coleta de dados com uma amostra estatística muito, muito, muito refinada da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da amostra que ele fez, os recortes que ele trabalhou, é 7 vezes aquilo que uma pesquisa estatística rigorosa exige. Então, assim, são dados muito robustos. E dentre os resultados que o Felipe encontrou, estão o fato de que os jovens se informam pouco, e a gente pode pensar assim, mas isso aí a gente vai para a escola e a gente vê, a gente pode conversar com o jovem, né? E quando se informam, a maioria deles se informa através das mídias sociais. E talvez o que é o mais complicado, porque as mídias sociais têm um monte de coisa, né? Eu falo que qualquer meio de comunicação, quando a gente só tinha um rádio, quando a gente tinha um rádio a TV, depois da internet, as mídias, eles não são bons ou ruins por natureza. Porque é o filtro que a gente dá que faz aquilo ser bom ou ruim. É o que a gente consome, são as fontes que a gente consulta, não é? Qual que é o problema da juventude? Eles checam fontes? Eles buscam a informação? Eles vão seguir página de jornais ou eles vão seguir uma página de influência? Né? Eles vão seguir algo que é uma notícia séria para ler ou um meme ou uma charge de 15 segundos com conteúdo recortado. Então esse é um problema real. Então essa pode ser uma justificativa, né? Os jovens se informam cada vez menos e não fazem usos de meio de comunicação para se informar, mas das mídias sociais. Então é importante pesquisar como é que esses jovens se informam. E aí, na sequência, a gente precisa construir uma contextualização que seja baseada em argumentos, argumentos científicos, para além de dizer qual é a importância da pesquisa. É aí, por exemplo, nesse momento de contextualizar, que eu poderia citar o livro do Felipe Nunes. Ou é aí que a gente poderia citar uma série de outras pesquisas que têm falado sobre a importância do impacto da socialização das juventudes na política. O campo dos estudos da cultura política, há décadas, diz o seguinte: é extremamente importante que os jovens recebam educação política, porque esses jovens daqui a pouco são os adultos que votam e elegem, e depois eles são as pessoas que formam as próximas gerações. E se os jovens de hoje não têm nenhum tipo de educação política, a democracia tende a perder qualidade. Vocês percebem que aí já é um argumento mais robusto, e aí é um argumento onde eu tenho que citar as fontes, eu preciso mencionar os autores. Isso porque,
quando eu vou construir a justificativa e a contextualização, eu preciso ter dois tipos de argumentos. O primeiro é de relevância social, e aí é o que a gente já falou antes, a justificativa, né? E o segundo é de relevância científica, é onde o tal do tijolo que a gente vai levar para o muro, de fato faz sentido, tá? É o ponto onde a gente para e pensa assim, caramba, e agora? Como é que eu faço para a minha pesquisa ter sentido dentro desse campo do conhecimento onde eu estou? Seja da nutrição, seja da pedagogia, dos estudos jurídicos, do serviço social, da gestão financeira, qualquer área. Aí a gente precisa ler. E é aí a leitura que vai ajudar a gente a ir construindo, elaborando a nossa noção de argumento. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Sinalizem para mim se vocês estão me acompanhando, tá? Beleza, gente. Então vamos seguir pensando um pouco na questão da contextualização. Bom, quando eu vou escrever uma contextualização, tem alguns pontos que eu preciso levar em conta. A primeira coisa, eu posso pensar assim, nossa, isso aqui é muito legal. Eu quero muito escrever isso aqui. Mas será que ninguém escreveu sobre isso? Porque às vezes a gente pode olhar e pensar assim, nossa, meu tema é novo. E aí você vai pesquisar. E se já tem gente que há 50 anos escrevia sobre ele? Significa que você tem que abandonar o tema, que você tem que deixar de lado? Não necessariamente. Mas significa que você tem que pensar como afunilar esse tema para que ele continue fazendo sentido. Onde você pode fazer isso? Por exemplo, na tua contextualização com os argumentos científicos. Por quê? Se você consegue mostrar que um determinado tema tem uma relevância social para ser investigado, e você encontra textos de 30, 50 anos atrás que já se preocupavam em discutir aquele tema, tem um monte de caminhos para você construir a tua contextualização. Um deles é dizer o seguinte, a despeito de, ou apesar de existirem estudos sobre este tema desde a década de 1960, e aí você vai mencionar, né, esses estudos, naquele sistema de autor e ano, para depois colocar as referências, a gente vai avançar até essa parte aqui no nosso projeto de escrita científica. Você vai dizer, né, apesar de já existirem estudos sobre o tema desde a década tal, até o momento não foram consideradas, vou usar o exemplo da Sandra, tá? Existem estudos sobre a alimentação para pessoas que têm restrições há cerca de 5 décadas. Aí você menciona os textos. Contudo, até o momento, há pouca pesquisa que se preocupa em olhar para as demandas especificamente no contexto escolar. E aí, se tiver 2, se tiver 3, se tiver 5, a Sandra vai mencionar essas 5. No caso do Giordani, né? O Giordani pode colocar na contextualização dele a lei de 2018, que determina a curricularização das atividades de extensão como parte da carga horária obrigatória dos cursos de graduação. Pode dizer que até o momento, pode dizer que com a pandemia foi adiado o período de implantação obrigatória da curricularização nos projetos pedagógicos, que oficialmente a obrigatoriedade existe só desde o ano passado em todos os cursos de graduação, e que por conta desse histórico recente ainda não há pesquisa sobre o tema. Então, o Giordani vai mencionar o quê? Ele vai mencionar uma lei, ele vai procurar artigos que tragam essa crítica, dizer, olha,
Era para já estar entrado em prática, mas demorou por conta da pandemia, demorou porque as instituições entraram com muitos recursos. Ou seja, vai buscar uma fundamentação para justificar por que essa pesquisa ajuda a produzir o conhecimento científico, tá? Tem ainda as especificidades que estão além desses argumentos. Então, por exemplo, a Sandra pode usar uma justificativa de dizer assim, e aqui eu vou usar o contrário, né? Existem dezenas de estudos sobre a nutrição inclusiva, pensando os espaços de educação. Contudo, esses estudos majoritariamente são focados em pequenos grupos ou são focados em universidades que têm os seus restaurantes universitários. E aí você vai dizer que ainda não existe pensando crianças, por exemplo, Sandra. E daí é você ir mostrando o que já tem quando tem bastante, o que não tem. No caso do Jordane, digamos que você fale assim, professor, mas já tem uns 30 estudos diferentes. Tá bem. Então você vai dizer, existem cerca de 3 dezenas de estudos sobre a curricularização da extensão e como as atividades extensionistas impactam o processo de ensino-aprendizagem. A maioria desses estudos está centrada no curso de pedagogia e trata de atividades em escolas públicas. Contudo, e aí é o ponto onde você mostra o diferencial, são realizadas em cursos de graduação presenciais. Daí a importância de entender como é que esse processo acontece na educação à distância. Percebem por esses dois exemplos que vocês podem construir diferentes argumentos de contextualização quando tem muita coisa e quando não tem muita coisa? E que tendo e não tendo, vocês conseguem ir mencionando os autores para construir argumentos da importância do que você quer fazer. Então, às vezes, a gente vai pesquisar e vai encontrar, assim, 300 textos. Foi agora, né? 300 textos. Não adianta eu fazer. Adianta. Se você tiver algo de específico para fazer, adianta fazer. Ou, nossa, só tem 3 textos, não vai adiantar, porque eu não vou encontrar coisa para ler, não é um tema que seja relevante, as pessoas escrevem sempre sobre ele, né? Adianta pesquisar também. Porque às vezes você vai pegar um tema que tem um muro que está muito alto, as pessoas estão lá em cima olhando para frente. E às vezes você vai pegar um tema que tem uma ou outra lajota só. O meu tema de pesquisa hoje, eu sempre trabalhei com pesquisas de comportamento político, democracia e políticas públicas, né? Então, eu já trabalhei com o terceiro setor, eu já trabalhei com como as pessoas se relacionam com os partidos políticos, como as pessoas atuam em conselhos para discutir formulação de políticas públicas. E hoje eu estou trabalhando especificamente sobre como pessoas LGBTs e mais se relacionam com a política. Então, como é que elas percebem a democracia, como é que elas participam, os entraves que elas encontram. E quando eu comecei a fazer minha busca, eu não encontrei nenhum texto sobre isso no Brasil. E aí, quando eu pesquisei no exterior, eu encontrei menos de 20. E aí, o meu primeiro momento foi um de estranhamento, tipo, nossa, não tem nada, caramba. Mas aí eu respirei e pensei assim, poxa, que baita oportunidade de fazer uma coisa legal, né? Que oportunidade de construir e contribuir para um campo de pesquisa que está começando. Ou seja, quando eu fui trabalhar com comportamento político e partidos, tinha um muro muito alto que estava posto e onde eu tive que conseguir achar um jeito de colocar minha lajotinha lá, porque a tese de doutorado tem que ter algo inédito, né? E agora eu estou trabalhando um tema que é um tema onde não tem um muro. Tem ali uma ou outra lajota e a gente está começando a tentar construir alguma coisa para olhar. O que é importante? Vocês perceberem
que não é o tamanho do muro que define o que vocês vão fazer. Na primeira aula eu falei bastante sobre como a pesquisa precisa fazer sentido para vocês. E na aula passada eu retomei isso. E eu provavelmente vou retomar isso toda a aula. Uma pesquisa, ela tem que fazer sentido para vocês. A pesquisa pode durar 1 ano, ela pode durar 2, no caso do mestrado, 4, no caso do doutorado. No pós-doutorado foram 3 anos de pesquisa depois. E se você não gostar do seu tema, se ele não te inquietar, se ele não te despertar interesse por buscar respostas, então tem que mudar de tema, tá? Então pensem, e eu sou um apaixonado por pesquisa e pelas coisas que eu pesquiso, o quanto tem que fazer sentido para vocês, o quanto você precisa encontrar um tema que você olhe e pense assim, é isso aqui me move, isso aqui me instiga, isso aqui me inspira. Eu estava em novembro em um congresso em Brasília com uma colega pesquisadora maravilhosa, que é a Beatriz, e a gente apresentou os nossos trabalhos, nós, pessoas LGBTs e mais, num congresso que era um congresso internacional da nossa área. E produzir conhecimento e trocar com outras pessoas que não estão só pesquisando um tema, mas que vivem isso, foi importante demais para a gente. Porque vocês podem escolher um tema que seja protocolar e que não atravesse a vida de vocês. Mas se vocês escolherem um tema que, de fato, faz diferença na vida de vocês, vocês vão ver o quanto fazer pesquisa fica mais apaixonante, fica mais emocionante. Não vou nem parar nesse exemplo aqui, porque como vocês trouxeram bons exemplos, a gente vai trabalhando com os exemplos de vocês e vocês me interrompam qualquer coisa, porque vocês já sabem que eu falo infinitamente, né? Sem ninguém me cortar. Deixa eu ver aqui, o Jordani colocou. Atendendo a normativa do Ministério da Educação, conforme estabelecido na Resolução 7 de 2018, a integração da extensão na matriz curricular dos cursos de graduação torna-se um componente obrigatório em todas as instituições de ensino superior a partir do primeiro semestre de 2023. Isso, Jordane, esse é um argumento de contextualização. E aí o que você vai poder fazer depois é ver se já tem estudos, né? Então já tem alguém estudando isso, já tem outros textos para você adensar um pouco mais essa sua contextualização, mas é esse mesmo caminho. Você percebe como você começou falando assim, não sei, está muito amplo, estou um pouco perdido, e as coisas começam a se desenvolver e a se organizar. Ao longo do curso, a ideia é que a cada aula a gente consiga avançar um pouco e ir ampliando um pouco essa percepção. Por isso, é importante que a gente consiga vender o nosso peixe. Porque o que é a introdução de um texto? Pensem por vocês. Vocês começam a ler um texto e a introdução não chama atenção. A introdução é maçante, você não entendeu o que a pessoa quer falar, ou o objetivo dela é um objetivo que não está claro. Vocês nunca pensaram assim? Misericórdia, a pessoa escreve de um jeito muito enrolado, nem vou ler esse texto mais. Isso aconteceu com vocês? De pensar assim? Ou gente que fica usando termo difícil, né? E aí você vai lendo. Lembra do Michel Temer, quando era presidente, que ele falava de um jeito extremamente formal, em momentos que eram coloquiais? É óbvio que a linguagem científica, ela não é como a linguagem falada. Mas a gente precisa escrever de um jeito que as pessoas entendam, né? Então, você precisa, na tua contextualização e na sua justificativa, vender o teu peixe, dizer a importância do que você quer fazer, dizer como é que aquilo dialoga com o que a teoria, a legislação já trazem, e ainda você precisa mostrar minimamente que tem como fazer aquilo. Porque, por exemplo, digamos que a Sandra diga assim, eu quero estudar, então, a nutrição inclusiva em toda a rede de educação pública e privada da região sul do Brasil.
E aí a Sandra tem 1 ano para fazer essa pesquisa. Vai dar tempo, Sandra? Não vai dar tempo, né? Se eu estiver avaliando, digamos que eu receba lá um conjunto de 5 projetos para avaliar, para eu escolher um para orientar, qual que é a primeira coisa que eu vou pensar? Não dá para fazer. Não tem como fazer isso, né? Tem que delimitar. Então, olha só, Sandra, lá eu falei assim, ó, tua pesquisa já tem uma delimitação, mas você percebe que ela ainda precisa de mais delimitação, né? Por quê? Porque quando a gente está mostrando a pesquisa que a gente quer fazer, a gente tem que deixar claro para quem vai ler o tipo de resposta que a gente vai oferecer. Então não adianta eu falar assim, eu quero estudar nutrição inclusiva na educação brasileira. E aí você fala, o que eu vou pensar? Pô, vai ser um estudo, né, com muitos dados, Brasil inteiro. De repente eu descubro que a Sandra fez 2 entrevistas em uma escola. E aí tem um desalinhamento daquilo que você propôs, daquilo que você vendeu para mim na introdução e de como desenvolver a pesquisa, né? Então, o que a gente precisa pensar na introdução? Qual é o meu tempo? Qual é o tipo de recurso que eu tenho? Qual é a forma de coletar os dados que eu sei utilizar, ou que o meu orientador, minha orientadora me diz que é possível utilizar, para fazer isso junto, para ter acesso a essas informações, tá? Então, um caminho é a gente fazendo pesquisas prévias para localizar os dados. A Sandra perguntou: posso fazer a nível municipal ou estadual? Eu diria o seguinte, Sandra: como é que você define qual é a tua esfera? Vai atrás de saber se existem dados ou se esses dados não estão compilados e é você que vai ter que compilar e juntar. Porque, por exemplo, se a Secretaria Estadual de Educação tem esses dados, beleza, você pode fazer estadual e fazer uma análise detalhada. Se ela não tem, mas o município tem, a mesma coisa. Mas e se nem o município tem? Aí talvez você tenha que escolher uma escola. Ou você possa tentar entrevistar nutricionistas de escolas públicas e escolas privadas, ou você pode entrevistar as autoridades gestoras da educação, secretária municipal, gestor do núcleo regional de educação, para você construir essa percepção. O que é importante? Ah, professor, mas se eu entrevistar gestores do núcleo da secretaria, eu não cheguei na escola, de fato. Mas lembra que a pesquisa são tijolos? Esse pode ser um tijolo. Para o próximo tijolo ser a escola. Para você saber ter um pouco mais de conhecimento para chegar na escola depois. Então é importante que a tua contextualização mostre também aquilo que você já tem uma noção sobre o que você vai enfrentar. Então, por exemplo, se o Georgene vai trabalhar a questão da extensão, a partir de um banco de projetos do UniCV, que tem 55 projetos que foram desenvolvidos no ano de 2025, ele já tem que colocar isso na introdução dele. Porque quem lê a introdução já sabe o que esperar e ele não pode ser cobrado para além disso, né? Porque ele já disse que ele vai fazer. E aí, se você não tem essas informações, Sandra, você pode ou buscá-las ou colocar que a primeira etapa da sua pesquisa vai ser o mapeamento da existência de bases de dados referentes à nutrição inclusiva nas redes públicas e privadas de educação municipal e estadual. E aí essa busca dos dados, ela também é parte da pesquisa. E aí, digamos que você não encontre os dados, aí você vai construir toda uma argumentação, e para isso você pode voltar lá na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, falando sobre a importância de oferecer alimentação de qualidade, dizer que a segurança alimentar é um direito social garantido na Constituição, que se os dados públicos não estão
sistematizados, falta transparência com relação ao atendimento desse direito social. Ou seja, uma ausência de dado te permite construir toda uma argumentação também, tá? Aí digamos que o Giorgene, não tem um banco de dados. Ele vai encontrar os dados e ele vai se propor a construir, a partir desses projetos, uma categorização para fazer uma avaliação do impacto social desses projetos de extensão. Aí esse vai ser o teu resultado, Giorgene. Essa construção. Vocês percebem como é muito rico o processo de desenhar uma pesquisa, como ele tem muitas possibilidades de coisas que vocês podem fazer? E aí, o que vocês precisam é pensar esse caminho. Professor, parece difícil pensar esse caminho. É mesmo? Não é uma coisa que está dada. Não é uma coisa que a gente faz uma vez e sabe fazer sempre. Eu falo para vocês desde a primeira aula que fazer pesquisa é exercício, que escrita é exercício, assim como uma capacidade nossa de interpretação de texto, de análise dos dados, tudo isso é exercício. Se vocês estão no começo e ainda não sabem ou têm dificuldade, é aí que entra o papel da gente que deve orientá-los. O nome orientador é justamente porque a nossa função orientar vocês nesse desenho, né? Na construção desse delineamento do que vocês vão fazer, tá? Esse é o caminho que vocês precisam seguir. E aí é importante que vocês tenham noção desse caminho e pensem como esse caminho vai sendo construído ao longo da formação de vocês e ao longo da pesquisa de vocês. Aí presta atenção nisso que eu coloquei aqui, ó. Evitar a ambição desmedida. O que é uma ambição desmedida? É vocês pensarem assim. Eu quero, no caso da Sandra, o resultado final da minha pesquisa vai ser produzir um protocolo de alimentação para pessoas que têm restrição a glúten e lactose em diferentes faixas etárias e para diferentes faixas de disponibilidade de recursos, considerando as especificidades das 5 macro-regiões brasileiras. Dá para fazer um ano, Sandra? Não dá, né? Mas não é um objetivo lindo, gigantesco, mirabolante, inclusive? Pensei tudo isso agora. É um objetivo que quando a gente olha, fica assim, caramba, que demais o que a Sandra vai fazer. Mas não dá para fazer. Não faz em um ano. Né? Ou não faz, eu diria que você não faz isso em 4 anos, Sandra. Né? Talvez em 4 anos você consiga montar um protocolo, mas não um protocolo para cada faixa etária. Você não consegue montar vários protocolos com diferentes perspectivas orçamentárias. Não dá para você fazer isso comparando as especificidades de disponibilidade de alimentação e o consumo, o gosto, né, o paladar da população nas 5 macro-regiões. E esse é um dos pontos onde a gente não pode se deixar trair pela ambição de fazer uma pesquisa gigantesca. Conforme vocês vão lendo os textos acadêmicos em geral, vocês vão percebendo uma coisa que é muito engraçado e muito assustador também. Às vezes a gente lê um artigo de 12 páginas e parece que o artigo quer estudar o mundo inteiro. Daí quando você lê uma dissertação de 120 páginas, ela já é menor. Quando você lê uma tese de doutorado, é um negócio desse tamanho assim, ó, com as suas 200, 300 páginas. Aí você fala assim, professor, mas como que aquela pessoa ela estudou tanta coisa em tão poucas páginas? E aí você, para estudar um negócio tão pequeno, usou tantas páginas. Vocês perceberam o movimento que eu fiz? Que é esse movimento aqui? O funil significa que
Conforme você vai diminuindo o que você quer ver, você consegue não só enxergar mais de perto, você consegue enxergar com mais detalhamento. Então, a ideia da construção da pesquisa é pensar esse afunilamento. O que você quer olhar com detalhamento e contando isso na hora em que você traz a importância da sua pesquisa com a justificativa, com a contextualização. Se você apresenta uma pesquisa, eu tive uma vez um aluno que o tema dele e o objetivo e tudo que ele construiu na introdução era mais ou menos assim: por que o trabalho é importante na sociedade? E aí, a primeira vez que eu li, eu respondi e falei: ó, fulano, eu entendi que isso é um tema, mas não pode ser um objetivo, é muito amplo. Não, professor, mas o trabalho é importante. Eu não estou dizendo que não é importante. O trabalho é importante para um monte de coisas, né? E sob uma série de perspectivas. O trabalho é importante porque ele define as relações sociais, né? As nossas sociabilidades, os grupos com os quais a gente convive, em parte se devem ao trabalho. O trabalho é importante porque ele dá os rendimentos financeiros que implicam a definição dos nossos padrões de consumo. O trabalho é importante porque ele é um dos motivadores para o nosso processo de escolarização, né? O trabalho é importante porque é a partir do trabalho que as pessoas compram e geram impostos que servem para que o Estado consiga efetivar políticas públicas, ou seja, tem um monte de coisas. O trabalho é importante porque a nossa contribuição é uma garantia mínima de que em algum momento da vida, lá na velhice, a gente possa ter aposentadoria e ter alguma fonte de renda quando não puder mais trabalhar. Então, assim, o trabalho é importante, é muito grande. Esse aluno, ele tinha que fazer o TCC em 3 meses. Daria para falar sobre essas 5 dimensões que eu acabei de comentar em 3 meses? Não daria. Porque cada dimensão tem um monte de leituras que são específicas. Cada dimensão tem preocupações diferentes. Cada dimensão tem perspectivas teórico-críticas que por vezes divergem. Então, a gente não pode se deixar levar pelo risco de fazer uma pesquisa gigantesca que a gente não vai conseguir executar. Daí a importância de pensar como é que a gente escreve, como é que a gente delimita a nossa pesquisa. Bom, e aí, para a gente delimitar a pesquisa, eu coloquei nos slides que basicamente tem 2 coisas que importam. O nicho do que a gente vai pesquisar e o território que a gente espera pesquisar. O nicho é pensar um pouco se a nossa pesquisa tem alguma originalidade e quais são as lacunas. A exigência de originalidade é muito diferente para uma pesquisa de graduação, para uma pesquisa de mestrado e para uma pesquisa de doutorado. Tá? No doutorado, você tem que propor uma teoria que seja sua. Ou seja, a pesquisa tem que ter muita coisa inédita. Você precisa se tornar uma referência naquilo que você se dispõe a fazer. No mestrado, você precisa aplicar teorias complexas já existentes de maneiras que elas nunca foram aplicadas ou de um modo que seja inédito. A minha pesquisa do mestrado, eu peguei uma teoria de cultura política que é da década de 60 nos Estados Unidos, que tem mais de 500 artigos reproduzidos para populações do mundo inteiro, mas que nunca tinha sido aplicada para um conjunto específico de cidadãos que são gestores de organizações do terceiro setor. Então, eu peguei uma teoria que já era muito consolidada e peguei um grupo que nunca tinha sido estudado por essa teoria e que não tinha nenhum termo para ser chamado. E aí eu criei um termo
que foi elites políticas não estatais, combinando, então, essa literatura com uma teoria, com outra perspectiva teórica da ciência política, que é da teoria das elites, e construiu uma dissertação que não era gigantescamente inédita, mas tinha algo de inédito. Na graduação, o inédito pode ser o seu município, que nunca foi estudado, pode ser olhar para uma escola, porque outras já foram olhadas e ela não. Pode ser pensar a atividade de extensão a partir de um curso que ainda nada foi escrito sobre ele, ou de uma faculdade sobre a qual ainda nada foi escrito. Então, não é que a tua pesquisa não tem uma originalidade, que ela não tem algo inédito, mas vocês entendem que aquilo que se exige de inédito é menor? Uma outra possibilidade é você replicar um estudo que já foi feito mais há 5, 10, 20 anos atrás. Tem algo de original e de inédito. Você está atualizando um debate. O debate de hoje não é o debate de 5 anos atrás. Então, percebam que quando a gente pensa assim, nossa, minha pesquisa tem que ter algo original, caramba, o que eu vou fazer? Não é um bicho de 7 cabeças? Dá para fazer? É possível que vocês construam? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, de achar o teu nicho. É você conseguir encontrar onde é que a tua pesquisa tem algo novo. Onde é que a tua pesquisa traz algo que é inédito. Só que aí não adianta você encontrar. Você precisa escrever essa lacuna. Porque tudo aquilo que você pesquisa e não vai para o seu texto, não adianta, né? Porque o teu leitor, digamos que você leia 20 textos, e aí você identificou essa lacuna. O seu avaliador, ele não vai ler os 20 textos, ele vai ler o seu texto. Então, se você não disser para ele que os 20 textos que você leu têm uma lacuna e que é essa lacuna que justifica o fato do que você se propõe a fazer ser inédito, teu texto não vai ter essa informação. Eu sempre falo assim para os meus orientandos: é melhor informação demais na escrita do texto do que informação de menos. Porque se for demais, o orientador vai cortar, vai simplificar. Mas eu só consigo trabalhar um texto que existe fisicamente, né? Ele está ali. Se ele só existir na sua cabeça, no plano das ideias, eu não tenho como contribuir. Então, levem para o texto, coloquem no texto, escrevam qual é a lacuna. Não basta identificar o elemento de originalidade. Você precisa mostrar isso no seu texto. E é assim que você consegue deixar evidente qual é o nicho onde você está construindo sua pesquisa. Quando você diz o que tem, você diz o que falta, e você diz que se propõe a estudar aquilo que falta. Lembrando que o que falta pode ser um estudo na sua cidade, um estudo no seu campo de atuação, pode ser a atualização de dados que estão desatualizados. Tem um monte de possibilidades. Às vezes, o que falta não é que falta, é que ninguém nunca pensou, é pegar o conceito de um campo e levar para outro. Por exemplo, eu tenho uma colega pesquisadora, a professora Suzy conhece, ela se chama Milena Belançon. No mestrado dela, ela estudou as femocratas, que são mulheres de movimentos sociais, majoritariamente movimentos feministas, que em algum momento, ao invés de estar no movimento social e tensionar o Estado, pressionar, porque movimento social cobra, né? Movimento social cobra, movimento social vai para o embate, elas foram chamadas a compor secretarias, ministérios, e aí elas passaram a fazer a política por dentro. E esse é o nome o nome Femocratas é o nome que a Milena usou
para discutir o papel dessas ativistas institucionais, ou seja, ativistas de movimentos sociais que migram para instituições. Até o momento não existe nenhum trabalho que pense esse ativismo institucional na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, porque é uma secretaria nova, foi criada pelo atual governo federal, então ela ainda é muito recente. Mas é possível pegar um conceito de outra área, pensado para outro grupo, e trazer para cá. E nisso eu consigo mostrar um nicho. Vocês percebem que o nicho ele tem diferentes possibilidades de existência? E aí, se vocês quiserem, no chat ou no microfone, me digam o seguinte: falando assim, ficou mais fácil pensar que a pesquisa de vocês pode ser original ou ainda continua uma coisa que dá frio na barriga tentar pensar a originalidade da pesquisa de vocês? Contem aí para mim enquanto eu tomo um gole de água. A Sandra está dizendo que ficou mais fácil, que o projeto que ela está iniciando vai ser o TCC dela. Legal, Sandra. A ideia é que você consiga construir. Você colocou ali uma cartilha para as escolas como se fosse a lacuna, a originalidade da sua pesquisa, Sandra? Outra coisa. Eu não me recordo mais, foi bem lá acima quando tu estava falando alguma coisa. Mas, elaborar uma cartilha para as escolas com instruções para definição de cardápio de pessoas com restrições alimentares pode ser uma lacuna que a tua pesquisa venha suprir. Então, talvez nem era isso que eu estava falando lá atrás, mas é uma ideia de uma lacuna que você pode suprir. Porque, às vezes, você pode ter um monte de pesquisas acadêmicas. Nenhuma delas oferece um produto que, de fato, seja instrutivo. E aí, se o seu TCC oferecer uma cartilha, ou misturando com o tema do Giorgene, digamos que por meio de uma atividade de extensão do curso de nutrição, seja criada uma cartilha com opções de cardápio para pessoas com restrições alimentares. Olha que legal. Ou não, né? Você vai dizer para mim que isso já existe, eu que estou viajando agora. Mas eu penso que é uma atividade de extensão que o curso de nutrição pode fazer, que pode dialogar com o curso de pedagogia, por exemplo, mapeando as demandas, fazendo coleta de dados, o contato com os pais e os responsáveis para saber quais são as especificidades. Faz sentido para vocês essa ideia? Pode falar, Sandra. Eu vejo que o que eu tenho estudado e faço parte de uma liga que tem na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, eu ouvi falarem que o problema maior é dentro das escolas que em relação ao governo mesmo, que não tem um subsídio maior, né? Nesse sentido, eu tenho que pesquisar melhor, mas pelo que eu vi, a pesquisa que tem é sobre isso. Eu vou tentar achar o artigo, dar uma lida. Uhum. Georgene, para você, essa minha ideia, esse meu exemplo de uma cartilha como uma atividade extensionista da nutrição, você acha que faz sentido espelhando para uma atividade prática da pedagogia? Porque agora, a hora que eu falei, eu comecei a pensar o seguinte: a minha cunhada é professora da educação infantil, ela dá aula para o primeiro ano, para a primeira série, né, para os alunos da APAE, de manhã, e para os alunos de uma escola regular, apesar de achar o termo estranho, no período da tarde. E aí, também poderia fazer sentido no campo da pedagogia, né? Você elaborar uma cartilha com sugestão de atividades para demandas especiais ou demandas específicas de alunos.
E aí, quando eu estou falando de demandas específicas, a gente está falando de um monte de possibilidades, né? Você pode ter um aluno hoje em dia com TDAH, com TEA, você pode ter um aluno com, principalmente no primeiro ano, nem todos, de fato, apesar de ser uma expectativa, já conseguem, né? Já tem uma coordenação para grafia básica, nem todos já têm uma noção básica de alfabetização, ou tem a coordenação até mesmo para pintura, para traços finos. Talvez uma atividade extensionista seja elaborar cadernos de atividades, né, para crianças de acordo com certas demandas. Acho que no campo da pedagogia pode ser o equivalente. Não sei se faz sentido, Georgene, para vocês que eu falei. Georgene está fazendo que sim. Assim como para outras áreas, podem fazer sentido outros tipos de materiais, né? Materiais que sejam instrutivos, outras formas, né? Então a gente falou de cartilha, mas também é uma atividade extensionista a realização de uma palestra, né? Também é uma atividade extensionista que, por exemplo, a Sandra, as alunas de nutrição, estudem pesquisas sobre as demandas alimentares específicas e deem elas palestras para as nutricionistas que estão nas escolas públicas, às vezes, as pessoas, por conta do concurso público, da estabilidade, ficam ali por 25, 30 anos, né? Tem algumas que podem estar desatualizadas, que, né, não, hoje não tem um acompanhamento daquilo que é mais recente e que talvez quem está na graduação, tendo esse contato, possa, por uma atividade extensionista, levar, né? Então, e depois construir a partir dessa atividade extensionista um relato de experiência que seja um texto científico e seja base depois para que outras pessoas possam também fazer as suas pesquisas. Acho que esse é um ponto muito legal dessa possibilidade de pesquisa. O outro ponto que eu queria destacar além do nicho é o território. E aí o que é um território, né? Território significa você mostrar onde é que a tua pesquisa está assentada. Então, o que significa, né, esse território? Se a gente for pensar território de modo geral, a gente está falando de um espaço físico, né? E a minha noção de território aqui está entre aspas, inclusive, porque é um território simbólico. Como a gente tem a palavra campo, campo do conhecimento, né? Qual é o campo do conhecimento onde a tua pesquisa se enquadra? Por isso eu chamei de território, né? Onde é que a tua pesquisa cabe? Né? Onde é que a tua pesquisa está inserida? Essa é a noção que você precisa construir, porque, e várias vezes vocês vão ver isso, a gente tem que mostrar que não é uma pessoa que está perdida dentro do nosso campo. Tem um termo que é muito comum em vários estudos das ciências sociais, que é outsider. O outsider é a pessoa que está fora, é a pesquisa, é a pessoa que está para além da margem, né? Então, às vezes, quando alguém fala assim, nossa, esse artigo é de uma pessoa muito outsider, o que ela está querendo dizer? É uma pessoa que não conhece a literatura mais relevante da área, que não dialoga com os referenciais teóricos da área, que não tem um domínio de termos e categorias analíticas que são importantes para aquela área. Isso significa, então, que essa pessoa é uma pessoa que o projeto dela dificilmente vai ser aprovado, e se ela mandar um texto para uma revista ou para um evento, dificilmente ele vai ser selecionado. Por quê? Porque a pessoa não demonstrou conhecimento daquele campo. Na primeira aula eu falei assim, tem um monte de coisa que me chama a atenção e que eu sou muito curioso para entender, mas sobre a qual eu nunca vou escrever. Por exemplo, eu amo viajar. E eu já me perguntei várias vezes como é que o avião, um negócio daquele tamanho, pesado toda a vida, consegue flutuar e não cair. Como é que um navio, que é gigantesco e também é tão pesado, faz para boiar? São
perguntas, e aí eu fico vendo vídeo, né? Mas aí é aquela coisa das mídias sociais. Não sei se está certo ou está errado, mas eu também não vou escrever sobre isso. Eu não vou usar isso para fundamentar uma pesquisa. Porque eu tenho conhecimento para isso? Não tenho. Sabe, minha formação está lá no campo das ciências sociais, serviço social, política, gestão pública. Eu não entendo nada de engenharia. Não entendo básico. O que eu lembro de aula de física no ensino médio era aquela coisa assim: se eu empurro um tijolo a uma velocidade tal e ele cai numa rampa, e acabou, eu não consigo fechar esse exemplo. Então, a gente precisa mostrar que está situado no campo. Eu nunca vou escrever um artigo para uma revista de engenharia. Ou eu posso até escrever, se eu tiver uma autoestima gigantesca, que nem um pingo de noção. Mas ele nunca vai ser aprovado. Porque eu não domino esse referencial. Eu não conheço esse campo. Né? Então, a gente precisa conhecer o nosso território. É óbvio que tem territórios que têm interfaces. Então, por exemplo, o território da Sandra vai ser um território que tem uma interface da nutrição com o debate de políticas públicas, né? O território do Giorgene, ele pode ser uma interface da educação com alguma outra área na qual os projetos extensionistas sejam desenvolvidos. Porque, por exemplo, existe a educação não formal, que é uma educação que acontece fora dos espaços escolares e que tem a finalidade de promoção da educação política. Se o Giorgene for pensar as atividades extensionistas da pedagogia no campo da educação não formal, então ele vai dialogar numa interface com os estudos de ciência política. E ok vocês dialogarem com as interfaces. Mas como é que eu vou dizer que os meus estudos sobre comportamento político dialogam com a potência do motor de um avião? Vocês entendem? Que tem um limite de fazer a interface? Então, o nosso território, a gente pode extrapolar algo que está além do nosso território, desde que seja um território vizinho, desde que seja um território em que eu consiga ficar com o pé no meu território e colocar o pé no outro, onde eu consiga fazer esse diálogo, tá? Então, não é para restringir vocês e dizer assim, nossa, então eu só posso fazer isso aqui. Não, você pode olhar um pouco para o lado, você pode expandir o seu olhar, mas você tem que saber até onde dá pé para você. Então, se a gente for pensar a produção da pesquisa como território, pense assim, o teu campo do conhecimento é o seu quintal. Para onde você pode ir com segurança? Até você colocar um pé num quintal vizinho. Por que tem que ser um quintal vizinho? Porque um pé seu tem que estar no teu território, no teu campo de conhecimento. E isso já vai ficando nítido conforme você vai buscando essa construção inicial da tua pesquisa. Se você vai buscando textos e não existem textos na sua área ou textos próximos, então a gente tem um problema. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma aluna que está estudando o ambulatório trans como política pública. E aí ela fez uma pesquisa numa base de dados e no campo da ciência política existia, até outubro do ano passado, no Brasil, um texto. Em contrapartida, tinham 70 textos no campo da saúde coletiva, textos da enfermagem, da medicina. Professor, isso significa que não dá para ela estudar o ambulatório trans? Não. Significa que ela consegue deixar um pé em cada lado. Porque o ambulatório trans é um equipamento de saúde pública, né? Por um lado, algo que eu já disse para vocês agora há pouco, se não tem textos e se existe uma carência sobre textos, o que significa? A ciência não tem pensado o ambulatório trans enquanto equipamento de saúde pública, o que é um problema gigantesco. É uma falha nossa enquanto cientistas políticos. Por outro lado, revela um outro problema.
Se só a saúde está olhando para esse equipamento, significa que existe um risco das pessoas trans ainda estarem sendo consideradas só sob a perspectiva da patologia ou da doença, e não do campo da cidadania. Vocês entendem como às vezes tem um artigo no nosso quintal e 70 e poucos no quintal do nosso vizinho, se for o nosso vizinho, abre um argumento para uma pesquisa, e um argumento muito forte. Então, olhar o nosso território é pensar essa lógica. Como é que eu sei se eu tenho a noção do meu território? Tem que ter uma noção de quais são os principais autores do seu tema. Tentar localizar. Ali no final até coloquei os autores seminais, os grandes nomes da área. Às vezes você pega um texto e já sabe. Mas se você, é a primeira vez que eu estou lendo, professor, eu não sei, eu não tenho uma leitura prévia. Tenta selecionar uns 6 ou 7 textos e vai vendo quais são os livros, os autores que são mais citados, os que mais se repetem. E aí você vai encontrar. Porque geralmente esses autores seminais, eles se repetem, eles são mencionados. Nem sempre você vai encontrar alguém que vai gastar um tempão falando sobre eles. Mas a pessoa vai dizer. Por exemplo, hoje em dia, eu não vou escrever um texto e contar sobre qual foi o livro de Civiculture e o que o Almond Verba descobriram e como é que eles fizeram as pesquisas deles, porque esse é o texto seminal da minha área, lá da década de 60. Só que as pesquisas de comportamento político, elas são desenvolvidas há mais de 6 décadas. Um monte de gente já escreveu sobre The Civiculture. Então eu não preciso mais escrever sobre o livro. Mas é importante que eu mencione o livro, no sentido de dizer, olha, essa é a minha primeira referência. Então, quando vocês pegarem textos para ler, vocês vão encontrar esses textos espalhados, essas pistas desses textos seminais, tá bem? Prometo que eu estou quase acabando. Bom, e aí, agora de uma maneira mais pontual, né? Como é que vocês vão construir a justificativa e a contextualização em termos práticos? Você tem que defender aquilo que você quer colocar no teu texto, defender o seu tema, defender o seu problema, defender o seu objetivo. Então, é mesmo fazer propaganda do seu texto. Se preocupe em fazer propaganda e quando você tiver algo em que o seu texto se diferencia, mostre. Não sei se vocês perceberam que quando eu estava dando os exemplos para vocês, e eu falava assim, tem muita coisa produzida, contudo, especificamente falando sobre, existem vários estudos sobre o tema, porém, ao observarmos especificamente, tem termos que marcam a especificidade do seu tema, tem termos que mostram que você consegue encadear a sua argumentação. Quando você usa portanto, quando você usa consequentemente, depois de trazer os seus argumentos, o que você está dizendo? Você está dizendo, olha, a partir do que eu trouxe até aqui, eu consigo construir uma síntese e avançar a partir dela. Esses termos, esses operadores linguísticos reforçam a sua capacidade de argumentar. E aí, além disso, quando você vai mostrando isso, procure ter trechos, parágrafos, frases que são suas. A gente, na hora que começa a construir o texto, se baseia bastante nos autores, né? E é normal que a gente faça isso, é importante que a gente faça isso. Mas quando, por exemplo, é você quem está vendo que tem vários autores que falam uma coisa e você percebe que falta estudar algo, mostre, deixe isso evidente, tá? Reforce aquilo que o seu texto pode trazer de diferente. Tenha coragem de colocar no texto, porque é nossa função de orientador de organizar o texto. Lembrando, coragem, mas não sem
noção, não sem parcimônia. Coragem para dizer não existem estudos, tananana, não de fazer aquela coisa faraônica que depois você também não vai conseguir executar. Talvez não existam estudos que proponham cardápios para diferentes grupos etários, com diferentes valores orçamentários e respeitando as singularidades das 5 regiões do Brasil, porque não dá para fazer isso em um TCC. Então não se propõe também, porque você também não vai conseguir, né? Então pense como é que você escreve mostrando algo que você vai ser capaz de fazer. Além disso, lembre sempre que você tem que delimitar na sua introdução exatamente aquilo que você vai fazer. Qual é o tempo, qual é o espaço, o que você vai estudar. Então, se você quer estudar projetos de extensão, é de um curso específico, ou é em uma comunidade específica, ou é de uma faculdade específica, é um projeto, é mais de um projeto, é um projeto que já foi executado, é um projeto que está sendo executado, esse projeto você vai analisar os impactos dele, é em um período de tempo de 3 meses, de um ano, o que você quer identificar, né? Se você vai estudar a questão de restrições a determinados aspectos alimentares, você vai fazer isso em um ponto no tempo, você vai acompanhar o trabalho de nutricionista por 6 meses, você vai entrevistar pais e aí vai tentar o contato com eles e vai mandar uma mensagem, esperar por 2 semanas que eles respondam, ou você vai dar uma palestra e depois encaminhar um questionário e esperar por 5 semanas por respostas a esses questionários, ou seja, delimite. Porque as pesquisas elas não são infinitas. Não tem problema nenhum a gente delimitar. A gente precisa, inclusive, delimitar para que o nosso leitor, que pode ser depois uma pessoa que vai fazer uma outra pesquisa, possa se inspirar na nossa e ter uma noção, para dizer assim, por exemplo, nossa, a pesquisa do Georgine foi muito grande. Não dá para eu fazer desse jeito. Então, vou ter que recortar ela. Nossa, a pesquisa da Sandra foi muito boa, mas ela fez um TCC e eu vou fazer uma dissertação de mestrado, então eu posso ampliar ela. Sejam honestos, honestas com aquilo que vocês estão construindo, tá? Mostrar o tamanho da pesquisa não é um defeito da pesquisa. Muito pelo contrário. É uma qualidade, porque mostra que você soube delimitar aquilo que você se propôs a fazer. Acho que esse é um ponto extremamente importante para vocês levarem em conta, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, a delimitação correta é o segredo para o sucesso da problematização e execução do programa. Então, olha só, o que você vai pesquisar? Os Beatles. Não, você vai pesquisar a influência cultural dos Beatles sobre a juventude brasileira na década de 70. Vocês percebem a diferença? Você definiu um período de tempo, não vai estudar para todo mundo, pegou só um conjunto de pessoas e você vai olhar para aspectos específicos. E aí você consegue ter uma delimitação maior. Esse é um caminho que vocês vão forjando e construindo com o tempo. Para finalizar, quais são as minhas dicas para que vocês consigam fazer isso? Eu pedi na aula passada para vocês anotarem tema, problema, objetivo de pesquisa. Tenham sempre isso perto, porque ajuda demais você ter o ponto de partida para você ir construindo a sua argumentação, né? Para você ir construindo a noção da importância do que você está fazendo. Uma dica que eu dou: pega o teu tema ou pega a tua pergunta de pesquisa e joga no Google Acadêmico. Não sei se vocês conhecem a plataforma do Google Acadêmico, vai ter uma aula em que eu vou voltar a ela, a plataforma Scholar. É uma plataforma que é cheia de textos científicos. Joga e pega os primeiros 5 ou 7 textos que ele deu como resposta, como resultado. E começa a ler. Se um texto, a hora que você começou a ler, você vê que ele não tem nada a ver com o que você se propõe a fazer, anota isso e vai para o próximo. E aí, no final dos 7 textos, você vai ter uma noção assim: quantos textos de fato tem a ver
com o que eu estou querendo pesquisar. Se for a maioria, significa que você está num caminho de ter definido aquilo que você quer pesquisar. Se só forem 2 ou 3 ou nenhum, significa que você não conseguiu escrever de uma maneira adequada a tua pergunta de pesquisa, ou o seu tema, ou o seu objetivo. Se os textos estiverem alinhados, só por essa leitura desses 7 textos, você já vai conseguir encontrar argumentos que justifiquem e contextualizem a importância do texto que você quer produzir. Se você terminou essa leitura dos 7 e não conseguiu achar nenhum argumento, então você tem que voltar para o seu tema, problema e objetivo e pensar se precisa redesenhar. Então a minha dica é essa. Vai no Google Acadêmico, pega os primeiros 7 resultados. Professor, mas não é muito aleatório? É, mas é para ser aleatório. Porque se o seu tema fizer sentido, talvez não os 7, mas pelo menos 5 textos vão ter relação com o que você escreveu como tema. A ideia de aleatoriedade é entender mais ou menos assim: se eu pegar qualquer coisa para ler com essas palavras, vai fazer sentido para a minha pesquisa? Quanto mais sentido fizer, mais significa que você já conseguiu delinear o seu tema. Faz sentido essa dica para vocês? Vocês acham que é uma dica que vale a pena testar? Para quem quiser e para quem conseguir, eu vou pedir para vocês fazerem esse teste, tá? Então, escrever num papel o tema, o objetivo, o problema, que é a pergunta de vocês, e aí depois mandar para mim por e-mail essas 3 informações, e se vocês procuraram no Google Acadêmico, quantos dos textos que vocês localizaram fizeram sentido. Coloquei meu e-mail aí, ó. Como a nossa aula é de quinta, se vocês puderem fazer e me mandar até quarta-feira, tem um feriado, eu sei que vocês querem descansar, mas dá para tirar aí uma horinha para fazer isso. Acho que pode ser um exercício bem legal para vocês fazerem. Até porque na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre busca e seleção do referencial teórico. Então, o tema da nossa próxima aula é justamente começar a olhar com atenção e cuidado para aquilo que está no Google Acadêmico, em outras plataformas também. Ok? Sandra, a gente está vendo como disponibilizar essas aulas ainda, e assim que elas ficarem disponíveis, a gente vai colocar o link no grupo para vocês, tá bom? Pessoal, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Chegou ao fim do tempo e do conteúdo ao mesmo tempo aqui. Então, eu queria deixar aqui um minutinho, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, quiserem fazer alguma colocação. E aí, na sequência, eu vou parar a gravação, encerrar a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar? Imagina, eu que agradeço vocês pela participação, pela companhia. Gente, eu espero que vocês aproveitem o feriado para descansar, para estudar, para aproveitar também com as pessoas que são queridas para vocês, né? E que vocês estejam aqui na próxima quinta com baterias recarregadas para a gente continuar construindo junto esse nosso mini curso de escrita científica, tá bem? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.